Estamos de volta com Programação Nacional e o tema de hoje é câncer de bexiga. Eu tenho aqui o prazer de receber o Dr. Fernando Corques, que é urologista, diretor da Sociedade Brasileira de Urologia em São Paulo. Doutor, o câncer de bexiga, que é o nosso tema de hoje, que a gente está falando aqui, ele tem cura? Sim, tem cura. Infelizmente, na grande maioria dos casos, ele é detectado em fases em que é possível a cura. Sim. A estatística mundial é que em 75% das vezes ele é detectado em fases bem iniciais e nos outros 25% em fases um pouquinho mais avançadas. Mesmo nessa situação em que ele já está numa situação mais avançada, também em pelo menos 60% das vezes ele é curável ainda. Então, ou seja, na grande maioria, perto de 90% das vezes, o câncer de bexiga ele é curável. Quando o senhor fala em situação avançada, o que quer dizer isso? É que ele já sofreu uma metástase ou não? Ou ele já praticamente destruiu a bexiga? A gente pode dividir o câncer de bexiga basicamente em 3 cenários diferentes. Tá? Então, quando ele está muito inicial, ou seja, ele só acomete as camadas mais superficiais da bexiga. Então, que é uma situação que, em geral, o tratamento é fazer algum tipo de procedimento endoscópico e tirar uma cirurgia sem corte, uma cirurgia endoscópica, remover esses tumores, esses pólipos que surgem na bexiga. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é quando ele já progrediu para camadas mais profundas da bexiga, a musculatura da bexiga. Então, nessa situação, em geral, só a raspagem, essa cirurgia endoscópica, ela não é o suficiente. Então, em geral, aí a gente precisa de algum outro tratamento complementar, seja uma cirurgia de um porte maior, seja a combinação de quimioterapia com radioterapia, enfim, tem uma série de outros tratamentos possíveis para esse segundo cenário. E o terceiro cenário é o que você mencionou, seria o cenário de metástase. Então, quando ele já saiu da bexiga e foi para outros órgãos, aí também o tratamento ele muda, o raciocínio do tratamento é outro. E aí hoje a gente tem tido muitas medicações novas, então além dos quimioterápicos, tem os imunoterápicos, tem terapias-alvo, tem muitas medicações novas sendo lançadas quase que semestralmente nos últimos anos e trazendo muitos avanços no tratamento desse outro cenário. Então, são basicamente esses 3 cenários em que a gente divide o câncer de bexiga por como ele é detectado e, por conseguinte, como a gente faz o tratamento dessa doença. Tá. O senhor falou que a cirurgia é feita de forma, como é o nome? Endoscópica. Endoscópica, obrigado. Então, não precisa abrir a pessoa, cortar a barriga, vamos dizer assim, né? No linguajar popular, vamos dizer assim. Ela é feita pelo canal? Pelo canal. Na maioria das vezes, na grande maioria dos casos, então naquele primeiro cenário, quando a doença é detectada numa fase mais inicial, então o tratamento geralmente é feito por endoscopia, diferente da laparoscopia, quando a gente fala que a gente não faz nenhum furinho na barriga. Isso, A gente usa os furinhos que já existem. Então, no caso, a uretra, o canal da urina. Sim. Bom, o senhor falou das questões do câncer. Existem graus dos tipos de câncer? Existem várias formas de graduar. Então, a gente pode graduar as características da célula, são células de alto grau ou de baixo grau. A gente pode graduar de acordo com a profundidade ou a extensão. Então, tem várias formas de graduar o câncer de bexiga. Elasticidade também da célula? Não, estou falando besteira. Na verdade, as características da célula, né? Isso pode interferir também, porque a gente tem essa divisão de alto grau e baixo grau. E chega ao ponto de casos de ter que extrair a bexiga? Sim. E como é que faz, doutor, acontecer isso? Naquele cenário, então, que o tumor já está mais enraizado na bexiga, ou que pega as camadas mais profundas da bexiga, em algumas situações a gente precisa extrair a bexiga inteira para poder curar o câncer. Como ainda assim é uma doença com uma chance de cura muito alta, às vezes a gente precisa ser mais agressivo com o tratamento e fazer uma cirurgia para extrair a bexiga. Mas a urina precisa sair do nosso organismo por algum lugar. Sim. Então a gente tem basicamente duas formas mais comuns de fazer isso, que são as derivações urinárias. Então, ou a gente reconstrói uma bexiga, e geralmente a gente usa
um pedaço de intestino, então a gente separa um pedaço de intestino, ele deixa de funcionar como intestino e a gente reconstrói uma bexiga. Então aquele pedaço de intestino passa a virar uma bexiga e a pessoa passa a urinar normalmente. Ou, em algumas situações, a gente faz as derivações urinárias. Então, são as famosas bolsinhas, né, as estomias, e aí a urina passa a sair por ali e a pessoa, em primeiro momento, geralmente todo mundo tem uma certa aversão a essa situação, mas, em geral, depois de 2, 3 semanas com aquilo, a pessoa está extremamente adaptada e passa a conviver e usar roupa, e ir para a praia e ninguém nem percebe aquela situação. Então, apesar, como você tinha perguntado no início, se esse é um órgão vital, ele não é um órgão vital, mas ele é um órgão importante. E felizmente, com os avanços da medicina aí nas últimas décadas, talvez no último século, a gente tem progredido para alternativas a essa situação. Aliás, até ia perguntar sobre isso daí, né? Na questão da tecnologia e tudo mais, que tem avançado muito na medicina, né? E até na questão do tratamento, né? De várias formas de tratamento. O senhor citou um pouco no início aqui do programa sobre isso, mas hoje é feito o tratamento de que forma, né? Existe a quimioterapia. A tradicional quimioterapia que todo mundo conhece é aquela que o pessoal vai lá e toma, injeta na veia, né? Isso. E aí se perde o cabelo, tem todos aqueles sintomas no corpo, da baixa imunidade da pessoa. Na bexiga é a mesma coisa? Esse é o mesmo procedimento? Às vezes sim, em algumas situações sim. Então, o câncer de bexiga ele é extremamente complexo e os tratamentos são muito diversos e muito peculiares dessa doença. Então, isso às vezes é difícil até para um paciente que está passando por isso entender a dinâmica do que está acontecendo, a programação do tratamento. Mas por ser um órgão facilmente acessível, ou seja, a bexiga, se a gente coloca um catéter, uma sondinha, a gente está dentro da bexiga. Então a gente pode também administrar quimioterápicos ou imunoterápicos ou BCG, que a gente utiliza para tratar essa doença, administrando direto dentro da bexiga. A vantagem de fazer isso, nas situações em que isso é possível, é diminuir os efeitos colaterais. Então, quando a gente administra a medicação na veia, ela vai passar por todo o organismo, por todo o corpo e trazer todos os efeitos colaterais. Quando a gente pode administrar ela só dentro do órgão, só dentro da bexiga, ela vai ter efeitos colaterais, mas essa medicação vai agir muito mais ali, a gente consegue administrar uma dose maior só naquele órgão. Então, mas isso depende muito do momento em que a gente está do tratamento da doença. Então, se a doença ela é superficial, só ali na bexiga, esses tratamentos dentro da bexiga eles são muito úteis e muito importantes. Em situações que a doença ela já está mais avançada, ou seja, ela progrediu dentro da própria parede da musculatura da bexiga, ou se ela já saiu da bexiga, aí em algumas situações a gente precisa lançar mão também de quimioterapia ou outras, ou imunoterapia endovenosa. Tá. A gente até falou um pouquinho, mas a questão do efeito do diagnóstico, né, do câncer da bexiga. O senhor comentou isso daí no primeiro bloco, né, que a gente estava falando. O maior diagnóstico que eu vou ter é realmente naquela reação que acontece comigo se eu vou urinar, não vou urinar, se tem sangramento, não tem sangramento. Agora, quais os principais tipos de câncer de bexiga? Dá para definir isso ou não? Sim. O tipo mais comum de todos, como eu mencionei, a maioria dos tumores de bexiga, eles vêm do revestimento da bexiga. A bexiga tem algumas camadas e os tumores de bexiga podem surgir dessa camada interna da bexiga, que reveste a bexiga, que é o mais comum é o carcinoma urotelial, mas tem outros tipos que são menos frequentes. Então, adenocarcinoma, sarcoma, tem outros tipos bem menos comuns do câncer de bexiga. E às vezes o tratamento desses tumores também varia bastante. Por exemplo, no Egito, é muito comum um tipo de câncer de bexiga causado por um tipo de micro-organismo que tem na região lá do Rio Nilo. Então, esse micro-organismo, ele vai parar na bexiga e causa um câncer que é específico daquela região, mas que é um câncer muito raro, por exemplo, aqui no nosso meio, no nosso país. Aqui no nosso país, na grande maioria dos casos, a gente tem esse mesmo tipo, que é o carcinoma urotelial de bexiga. Sim. E existe diferença de raça, cor das pessoas e isso varia de pessoa para pessoa? Tem pessoas que têm tendência são mais propensas a ter o câncer de bexiga por causa da sua genética? Então, o câncer de bexiga ele é um dos tumores que ele tem pouca relação com etnia.
né, com o negro tem mais do que o branco, do que o indígena, ele tem pouca relação. Tem regiões do planeta, eu mencionei agora na região do Egito, ou tem uma região dos Balcãs também, mas acaba sendo muito mais por condições, por situações daquela região do que por etnia. Ele tem pouca relação com a etnia. O senhor falou aqui que a gente utiliza, a gente faz existe a cirurgia que faz uma raspagem interna, né? Para retirar a verificação. Há necessidade do uso de sonda após essas raspagens que são feitas nas pessoas? Então, normalmente sim, né? Normalmente, apesar de ser uma cirurgia endoscópica, né? Então uma cirurgia que não tem nenhum corte, você não vê nada diferente no organismo, o indivíduo que passou por essa cirurgia, mas teve um procedimento cirúrgico que aconteceu dentro da bexiga. Então, normalmente, por alguns dias, 1, 2, 3 dias, fica uma sonda ali dentro da bexiga para lavar, para irrigar, para não deixar sangrar ou formar coágulos. Então, mas normalmente é uma coisa transitória por poucos dias. Mas há necessidade. E tomar muita água, né? E tomar muita água. Com certeza, isso não tem jeito. Bom, o câncer de bexiga, a gente, vamos lá, a gente retira o câncer, tudo, faz a extração dele, mas ele pode voltar? Ele pode, e isso é importante. Quando a gente detecta e trata um câncer de bexiga, eu gosto de setorizar em algumas linhas de frente. Então, a primeira linha de frente é assim, o que aquele indivíduo pode fazer para não voltar, tirar os fatores de risco que ele tem, né? E a gente tem alguns fatores de risco, então, o que a gente conversou bastante é o cigarro, tem alguns tipos de exposição ocupacional também que estão associadas, então, por exemplo, a exposição à fumaça do diesel, às vezes quem trabalha com caminhão ou quem trabalha com máquinas que exalam fumaça de diesel, isso é um fator que aumenta a chance. Uma outra situação que é comum no nosso... Por causa do enxofre? Não. O diesel não, por causa de hidrocarbonetos que tem. Uma outra situação também que é comum é tintura de cabelo. Aí não é tintura de cabelo, a pessoa que usa tintura de cabelo esporadicamente, mas quem trabalha com aquilo, tintura de cabelo também tem substâncias, tem toxinas que aumentam a chance de ter câncer. Uma cabeleireira, por exemplo? Exato. Então, esse tipo de ocupação é uma ocupação de risco para câncer de bexiga. Né? Olha. Então, quem trabalha em indústria têxtil, com tintura têxtil, do tecido, né? Também é um fator de risco. Quem trabalha com agrotóxicos também tem uma chance maior, né? Principalmente fungicida, que é usado às vezes em algumas lavouras. Isso tudo aumenta a chance do câncer de bexiga. Então, o primeiro ponto é tirar os fatores, identificar o que aquele indivíduo tem de fatores que podem aumentar ou manter a chance dele voltar a ter tumores. Além disso, se hidratar bem, tomar sempre bastante líquido, se já é importante para uma série de situações, para quem teve um tumor de bexiga é muito importante tomar bastante líquido. Esse é um outro ponto. E para homens, principalmente, ter certeza de que não tem nenhum problema com a próstata, que consegue urinar bem. Então, essas três linhas de ação vão ser importantes no sentido de evitar fatores de risco. Além disso, quem teve um tumor, isso vale para quase todos os tipos de câncer, tem uma chance maior de voltar a ter. O câncer de bexiga, mesmo quando ele é detectado numa fase superficial, ou não músculo invasiva, numa fase inicial, ele é curável quase sempre. Mas ele tem uma chance de que outros tumores apareçam. Então, se todo aquele revestimento da bexiga sofreu ação de substâncias tóxicas, não é porque aquela célula que já desenvolveu câncer que a outra célula está imune a passar por isso. Tem outras células que podem desenvolver o câncer. Então, por exemplo, eu fui lá e eu extraí esse câncer, tirei fora, mas mesmo assim ele pode voltar em outra área da bexiga. Exato. Por isso que o acompanhamento do câncer de bexiga é feito muito de perto. Então, exames são feitos no início, a cada 3 meses, um segmento muito de perto desse indivíduo, porque, como a gente sabe que tem uma chance maior de surgir um novo tumor, se começar a surgir um outro tumor, antes que ele virar, quando ele é um nada, ele é um pólipozinho minúsculo, a gente já vai lá e tira ele, cauteriza, resseca e já encerra aquele problema antes que ele venha a se tornar realmente um problema. Então, esse é um outro ponto. Então, além de tirar os fatores de risco, né,
detectar logo, ficar em cima para, se aparecer, a gente tirar. Então, seria a prevenção primária, a prevenção secundária. Ou seja, apareceu, a gente já trata no começo, antes dele virar uma doença mais séria. Tá. A gente precisa ir para um rápido intervalo, doutor, mas eu quero deixar aqui uma pergunta que nessa questão de qual o período de tratamento que precisa para poder ficar checando esse câncer. Mas a gente vai responder isso no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e volta já.